Oi, Thaís. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo já e você? Beleza. Só dar um tempinho pro pessoal entrar, tá bom? Tá bom. Fala, Alex. Boa noite, Kleber. Joia? Beleza? Bom demais. E Danilo, boa noite. Aqui, Oi? amanhã eu vou te ligar. Ah, Algum pode ligar. horário que é melhor pra te ligar, professor? Não vai te incomodar? Ah, eu não tenho horário melhor, não. Deixa eu ver como é que tá minha agenda aqui amanhã. Peraí que eu te falo. É, amanhã na parte da tarde estou um pouco mais tranquilo. Depois de duas. Para a tarde? Não, beleza. Eu te ligo amanhã, então a gente conversa. Beleza. Beleza? Combinei disso. Fala aí, Danilo. Professor, beleza? Beleza? Bom? Tá bom demais. Tranquilo. Esperar o pessoal acabar de chegar aí.
Ei, Camila. Ei, professor, boa noite. Boa Eu noite, te tudo bem? mandei lá, professor, tá? Mandou? Sabe o que eu errei? Sei não. Eu acho que eu errei a minha mão de obra, professor, mas eu não achei o valor exato. Não sei o que eu errei naquela tabela. Vou dar uma conferida lá para você. Depois você dá uma olhadinha. Tá, depois eu dou uma Mas tá olhada bom, aqui. seja que Deus. Eu vou fazer o dia 30 agora. Tá, do dia 30, é. Do dia 30 e depois eu já coloquei também um da aula de hoje, que aí ver se a gente consegue ele também para a semana que vem também. Professor, Fala, Thiago. Beleza. boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Beleza. Professor, Oi? o trabalho pode mandar para você no WhatsApp mesmo ou tem que postar lá no grupo? Lá no sistema da faculdade? Não, no WhatsApp mesmo. Pode ser? Pode Vou ser. mandar ele aqui, então. Tá? Até às 23h59. Não, já tá pronto já. Bom, eu acho que tá pronto, né? Tá, tenho certeza disso. É. Alô, William. Tá sem som, William. Boa noite, professor. Tudo bom? Beleza, tranquilo? Beleza. Alô, Thiago. Isso que é gostar de sofrer ao quadrado, né? O cara torce pro Bahia e pro Internacional. Meu Deus do céu. É muito sofrimento, né? Não? É muito sofrimento. Pior do que isso, só o Icler que acabou de chegar aqui que torce pro Cruzeiro. Aí não. Ah, ele não. Tava caindo com nós aí. É. Ó, eu torço para o maior campeão da Copa do Brasil, torço para um bicampeão da Liberta, eu torço para um tetracampeão do Brasileiro. Vai ouvindo aí, pessoal. Vai falando. Eu torço para quem, Kleber? O América. Continua aí, Icler. O América só tá lá naquela ponta que tá chegando na Copa do Brasil lá, porque o Papa Caneco não tá lá dessa vez, senão ele não tava lá, ué. Falei que não tava. Oi, Clef. O bom é que o professor torce pro bicampeão mineiro. Mais nada. Não, eu fiquei sabendo que o Cruzeiro tá secando o Grêmio, né? Pro Grêmio não empatar com a mesma quantidade de título que o Cruzeiro. E o Galo tá secando o América para os dois não empatarem com a mesma quantidade de time, né? Foi isso que me falaram. Nada disso. Estou até torcendo pro América, só. Eu até quero que a Ameriquinha ganhe, entendeu? Pra gente ter concorrente aqui em Minas, porque tá ruim. Tá ruim esse trem de só a gente na Série A, entendeu? Só a gente campeão. Tá ruim, tá chato esse trem, entendeu? Aí pegou Aí, professor, você falou uma coisa aí que não procede, não. Só a gente campeão. Campeão de quê? Real, campeão de quê? Campeão de quê do primeiro turno? Não vamos ficar falando de passado, não, senhor. Vamos falar do presente, né? Mas passado acabou. Aqui, ó. Vocês já me entregaram... Professor, mas vocês vivem de 71 até hoje, como é que você não quer falar de passado? Não, vamos falar de passado, vamos falar de agora, entendeu? Vamos de agora. Tem mais título. Série A e Série B, vamos falar de agora. Só isso que interessa. Professor, mas daqui, vamos falar de Série não A. ganhar esse ano, não ganha mais não, viu? Ganha mesmo não. Agora, de boa, sem paixão, eu tô achando que não vai ser esse ano ainda, porque tá dando mole demais, pelo amor de Deus. O time tá falando assim, o Atlético dispara na liderança, aí o Galo não vai, não. Não vou não, tô com medo. Puta merda. Pelo menos o que eu tá achando, ô Kleber. O Oi? resto do Brasil tem certeza. Ah, para, Eclério. Aí você tá falando como torcedor. Para com isso. Levar o Itaí. Não, tem chance de beliscar, mas não tá querendo fazer por onde. Tá não. Mas é assim mesmo, Galo é Galo e no final nós vamos ser campeão mesmo, entendeu? Mas para falar a verdade, eu tô preocupado com Atlético e Juventus ou então Real Madrid no final do ano que vem, entendeu? Tô preocupado com isso, no final do Mundial. Ah, sim. Porque o resto aí já tá no papo, já, entendeu? Cuidado você não pegar o Raja de novo, hein? Brasileiro, Libertadores, isso aí já tá no papo já, entendeu? Não tô preocupado com isso mais não. Não, sem dar sorte que o Afogados não vai classificar para Libertadores do ano que vem. Ah, que Afogados, para com isso. Meus amigos, vamos lá? Professor. Vamos parar com esse papo ruim aí? Vamos lá?
Acho que já tem uma galerinha boa aqui já. Bora. Pessoal, então vamos aqui nos posicionar aqui, né? Nos colocar na mesma página. Hoje vocês estão me entregando o trabalho, sopa, né? 10 pontos ali de graça, né? Pelo amor de Deus. Então, hoje vocês estão me entregando o trabalho. Para a semana que vem, vocês já têm um exercício lá para me entregar, para o dia 30. E tem o exercício da aula de hoje, que vocês vão me entregar também no dia 30. Combinado? Então, nós vamos ter 2 exercícios para o dia 30. Que nós vamos fechou, né, professor? Não, né, Alex? Vai ter mais. Não, aí eu vou dar mais um exercício para vocês, mas aí é só exercício. Que nós vamos corrigir no dia 7, que é a nossa aula que antecede a prova, que é no dia 9. Aí fechou. E falta o Inter também, não? O Inter, vocês entregaram para Jace, né? Isso mesmo. Isso, contabilidade, sim. Administração é outro professor. Administração não tem Rafael. aula com ela, é com o Rafael. Com o Rafael, né? Aí eu vou pegar com o Rafael. É bom você Mas falar. aí, no caso, o trabalho que entregar para ele vai valer para o senhor? Vai, eu vou conversar com ele. Tá? Então, para a semana que vem, nós temos esses 2 exercícios e vai ter mais um exercício para o dia 7. Ok? E aí, depois, a nossa prova. Combinado? Vocês estão arrancando Show. por nota. Não, Thiago. Então, não. Eu estou tranquilo. De boa com vocês. Eu só dou exercício de uma semana para outra. O problema não é só você que dá um exercício. O problema é que vem todo mundo na balada só. Toda semana, um monte de exercício. Mas é assim mesmo, senão nós não aprendemos, né, pessoal? Tá certo. Faz parte, né, Thiago? Faz parte. É isso. O Gente. professor pede, não chega nem no pé dos outros professores. Tudo deles é ler artigo e fazer crítica, resenha crítica, ou se não, fazer artigo de artigo. É isso, pelo amor de Deus. Mas não, professor, sério. Isso é foda. Complicado. Fiquei sabendo disso aí. Mas vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar de 3 itens de custos, que já é custos para decisões, que são talvez os mais importantes. Um é margem de contribuição, que vocês até, o pessoal de contábeis aí até trabalhou sobre isso no Inter, né? Margem de contribuição. Da mesma forma, ponto de equilíbrio e formação do preço de venda. Tá? Esses 3 tópicos, apesar de serem 3 tópicos, são 3 tópicos rapidinho. Boa noite, Igor. Tudo bem? Bom. Beleza. Então, esses 3 tópicos são 3 tópicos rápidos aí que a gente vai ver. Eu já coloquei o material lá, né? Eu espero que depois dê para vocês verem lá. Pessoal, o que é margem de contribuição? Margem de contribuição, ela responde a seguinte pergunta. Veja bem. Quanto cada produto contribuiu para formar o preço de venda e pagar os custos, contribuiu para pagar os custos e despesas fixas e formar o lucro, né? Formar preço de venda não, formar o lucro. Então, ó, margem de contribuição representa o quanto cada produto contribuiu para pagar os custos e despesas fixas e formar o lucro. Então, para calcular a margem de contribuição, eu vou pegar o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. Isso é minha margem de contribuição. Então, anota aí. Margem de contribuição. Preço de venda
menos os custos variáveis e menos as despesas variáveis. Ok? Como é que é, professor? Calma, é margem. Então, margem de contribuição, como que eu calculo a margem de contribuição? É o preço de venda menos preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. Beleza. Ok? Então, vamos lá. Todo o cálculo, né, na forma unitária. Então, o preço de venda ele é unitário. Né? Se fosse total, não seria preço de venda, seria faturamento. O custo variável é unitário e a despesa variável também é unitária. Então, sempre eu calculo a margem de contribuição com os dados unitários. Ok? Então, vamos lá. Imagine um restaurante que vende um PF por R$15. Um prato feito por R$15. O que é um custo variável no PF? Fala aí. Pode falar, Thiago. Professor, é o próprio alimento mesmo, né? Não? Isso. É o próprio Feijão, arroz, óleo, carne. É o próprio alimento. É o custo variável do PF. E o que é uma despesa variável no PF? Fala aí, Alex. Despesa variável A despesa variável no PF. Os funcionários quando a gente fala em custo variável, nós estamos falando daqueles custos que aumentam ou diminuem conforme o volume de produção, correto? Então, custo variável ele está relacionado ao volume de produção. Quando nós falarmos em despesas variáveis, ela está relacionada ao volume de vendas. Então, as despesas variáveis são aquelas que vão aumentar ou diminuir conforme o volume de vendas. O que aumenta ou diminui conforme o volume de vendas? Dá um exemplo aí. O gás. Pode falar, Danilo. O gás para fazer o prato. Mas aí o gás é custo, né, Danilo? É custo. Gás é custo, porque está ligado à produção. Despesa é aquele que não está ligado à produção. Então, o que seria? No caso, a despesa pode ser, por exemplo, uma entrega fora do restaurante ou a domicílio? Isso, serviço de entrega, comissão do vendedor, do garçom, os tributos que eu vou ter que pagar sobre essa venda. Aí são despesas com vendas. E são despesas variáveis. Ok? Então, voltando lá ao conceito que nós falamos no início. Então, margem de contribuição é preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. Lembrando que custo variável é aquele que vai aumentar ou diminuir conforme o volume de produção. Despesas variáveis são aquelas que vão aumentar ou diminuir conforme o volume de vendas. Que normalmente é isso mesmo, não foge muito disso não. Tributos sobre as vendas e comissão de vendedor, né? Regra geral é isso. Em um outro caso, você tem uma questão da entrega, né, que pode ser variável, etc. Mas regra geral é isso aí. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, lá do PF, que é vendido por R$15, imagine que para fazer esse PF de R$15, eu tenha um custo de R$6. Custo variável de R$6. Com arroz, feijão, óleo, etc. E tem uma despesa variável, que é o tributo sobre venda e o comissão, por exemplo, entrega, de R$4. Então, qual que é a margem de contribuição que eu tenho com esse PF? 5. R$15 você falou? R$5, exatamente. R$5 mesmo. Porque R$15 que é meu preço de venda,
menos R$6, que é meu custo variável, menos R$4, que é a minha despesa. Então, sobrou R$5. Ou seja, a margem de contribuição desse PF é de R$5. Em outras palavras, cada prato que eu vender, eu ganho R$5 para pagar o custo e a despesa fixa e para formar o lucro. Correto? Pagar o custo e a despesa fixa e para formar o lucro. Correto. Então, se eu disser para vocês que eu tenho um custo fixo, um custo e uma despesa fixa de R$5.000, qual é meu ponto de equilíbrio? Então, meu custo e despesa fixa é de R$5.000. Com cada prato, me dá uma margem de contribuição de 5. Qual é meu ponto de equilíbrio? É 5.000? 5.000 de custo e despesa fixa. Fazer a conta aqui. Então, são 1.000, né? Você tem que vender 1.000 para você não ter lucro e nem prejuízo. Isso aí, Igor. Então, ponto de equilíbrio, como o Igor falou, é aquela quantidade que eu preciso vender para não ter lucro nem prejuízo. Então, é ponto de equilíbrio. Se cada prato me dá uma margem de contribuição de 5 e meu custo e despesa fixa é 5.000, eu vou ter que vender 1.000 PF para atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, com 1.000 PF eu vou ganhar 5.000. Vou pagar o custo e a despesa fixa e não vou ficar sem nada. Lucro é zero. O resultado é zero. Se eu vender mais de 5.000, eu vou ter lucro. Menos de 5.000, vou ter prejuízo. Ok? Então, essa é uma função da margem de contribuição. Eu consegui determinar qual é meu ponto de equilíbrio. E tem muitos empresários, pessoal, muito micro e pequenos empresários, que o sonho dele é saber qual é o ponto de equilíbrio dele. Porque ele não sabe calcular o seu ponto de equilíbrio. Então, é um trabalho que tanto o contador quanto o administrador pode fazer de uma consultoria financeira para as empresas. E o elemento básico de uma consultoria financeira é saber o seu ponto de equilíbrio. Quanto que você vai ter lucro e quanto você vai ter prejuízo. Mas a margem de contribuição, ela tem outras funções. Olhe bem, olha o exemplo que eu dei, eu vou voltar no mesmo exemplo lá do PF. Se eu vendo o PF por 15 e eu gasto 10 com ele, entre custo e despesa variável, ele me dá uma margem de contribuição de 5. Imagine que eu vou entrar numa licitação para oferecer merenda escolar para os quase 800.000 alunos da rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais. Olha, quem ganha a licitação não é o menor preço? Não é isso? Quem ganha a licitação é o menor preço. Se eu sei que eu tenho um custo e uma despesa variável de 10, e hoje, quando eu vendo para o particular, eu ganho 5, e eu vou entrar numa licitação que quem ganha é o menor preço, eu já tenho uma informação muito importante. Qual é? Eu sei até quando eu posso reduzir o meu preço para eu conseguir entrar nessa licitação. Então, nesse caso, Marcelo, eu entraria nessa licitação, por exemplo, com um preço de venda de R$11. Porque eu vou tirar meu custo e minha despesa, que é 10, vai me sobrar R$1 só de lucro. Mas eu estou falando de R$1 de lucro para atender quase 800.000 alunos por dia. É negócio ou não é? Sim, claro. Então, a margem de contribuição, ela nos dá também essa informação estratégica para a gente fazer essa formação do preço de venda. Por outro lado, eu posso ter uma loja de roupas, por exemplo, que eu sei que no dia 20
eu já atingi o meu ponto de equilíbrio. Eu já fiz venda que já dá para pagar os meus custos e despesas. Como eu sei qual o lucro que eu tenho com cada peça, eu posso fazer uma promoção do dia 20 até o dia 30, baixando o preço, porque eu vou ganhar menos por peça. Mas eu posso ganhar no volume, fazendo uma promoção. E além de ganhar no volume, eu vou levar mais clientes para dentro da loja. Eu vou tornar a minha loja mais conhecida. E não vou ter prejuízo, porque eu já paguei os meus custos e as minhas despesas fixas. É por isso que eu tenho condição agora de fazer uma promoção. Eu tendo lá estoque, né, e tendo condição tendo produto para poder vender. Eu vou ganhar menos, mas eu vou ganhar no volume. Então, a margem de contribuição, ela nos dá uma série de informações que são informações importantes, né? Por exemplo, dá para vocês um outro exemplo. Eu tenho um cliente aqui no escritório que ele vende seguro-fiança. Vocês conhecem seguro-fiança? Não conheço, não. Já ouvi falar, professor. Não conheço, não. Não, né? Seguro-fiança é o seguinte. Quando a gente vai alugar um imóvel, você não precisa arrumar um fiador? Alguém para ser seu fiador? Isso é uma coisa chata, né? Porque você tem que ir lá pedir, arrumar 2 fiadores, um que tem imóvel, o outro que tem renda, né, para poder assinar o contrato lá com você, porque você vai alugar o imóvel. Então. E é um trem chato, né, de você pedir para os outros, né, para confiar em você, que você vai pagar o aluguel, é um troço desagradável. Ao invés de passar por isso, você pode fazer um seguro-fiança. Porque aí a seguradora, ela passa a ser o seu fiador. Não é um seguro barato. Esse seguro ele fica mais ou menos 10% do valor do aluguel por mês. Então, você vai alugar um imóvel que é R$2.000, você vai pagar uns R$200 de seguro por mês. Mas, pelo menos, você não tem um desgaste de ficar pedindo ninguém para ser seu fiador. Então, tem essa vantagem. Então, eu tenho um cliente que vende seguro-fiança. Só que o que acontece? Quando ele faz o seguro-fiança para alguém que vai alugar o imóvel, na verdade, a imobiliária exige que devolva uma comissão para ela. Ela cobra uma comissão do corretor. Então, o seguro-fiança para ele, esse produto para ele, é prejuízo. O que ele ganha com seguro-fiança, o trabalho que ele tem internamente para operacionalizar esse seguro, e o que ele recebe de comissão e a comissão que ele repassa para a imobiliária, no final ele toma prejuízo. Mas ele mantém o seguro-fiança. Por que ele mantém fazendo o seguro-fiança? Porque, por outro lado, quem vai alugar o imóvel também faz um seguro de incêndio do imóvel. E no seguro de incêndio a margem dele é altíssima, mais de 200%. Além disso, esse seguro leva o cliente lá para dentro da corretora de seguros dele. Aí ele vende, já oferece seguro de vida, já oferece plano de saúde, seguro do carro, previdência privada. E aí ele tem o cliente para oferecer uma série de outros tributos. Então, a margem de contribuição do seguro-fiança é uma margem negativa. Mas ele mantém porque é o seguro que leva outros clientes para dentro da corretora. Então, às vezes, eu tenho uma margem de contribuição negativa, não significa que eu tenho que cortar aquele produto, né? Eu tenho que ver qual é a minha estratégia com aquele produto. Isso acontece muito em restaurantes, em supermercado. Né? Às vezes, o supermercado faz uma promoção da carne, que ele pode até estar tomando prejuízo, ou tendo uma margem de lucro muito pequena. Mas a pessoa é muito difícil, alguém que vai no supermercado comprar uma carne, e vai fazer pesquisa para ir em outro lugar comprar cerveja, em outro lugar comprar carvão. O cara já está lá mesmo comprando a carne, e já compra carvão, já compra cerveja, já compra os outros ingredientes e já faz tudo. Então, ele acaba ganhando com outros produtos, né? O produto que vai levar o cliente lá para dentro. Deixa eu desligar esse ar aqui, porque está esfriando. Vai levar o cliente lá para dentro. Restaurante, às vezes o restaurante
Tem um prato que é o prato principal dele, mas não é o prato lucrativo. Mas é o prato do marketing. É o prato que leva o cliente lá para dentro. Quem conhece ali a região do bairro Cachoeirinha, tem o bairro do Careca, que o prato principal lá é a língua de boi. Todo mundo vai lá por causa da língua de boi, a mais famosa de Belo Horizonte. Mas leva o cliente para lá. Tem um bar lá no Sagrada Família, que é rã. Leva o cliente para lá. Aqui na Guarapari, na Avenida Guarapari, aqui no Copacabana, Jardim Atlântico, que é Santa Amélia, tem carnes exóticas, né? Então, são pratos que, às vezes, o restaurante nem tem lucro com ele, mas leva o cliente para lá e o cliente acaba consumindo bebida, consome outros pratos, né? Então, a margem de contribuição, ela serve para isso. O que o empresário não deve é desconhecer a sua margem de contribuição. E isso é o que mais acontece e o que mais leva as empresas à bancarrota, à falência. Vou voltar aqui no meu exemplo. Eu vendo um PF por R$15. Eu tenho um custo e despesa com ele de 10. Aí o meu concorrente está vendendo um PF por R$10. Aí o que o empresário fala? Não, se ele está vendendo por 10, eu vou vender por 9. Só que aí ele vai e vende por 9, mas ele tem um custo de 10 para poder fazer. Aí ele começa a tomar prejuízo. Por quê? Porque ele não fez conta se ele tinha condição de vender por 9. E aí eu estou dando um exemplo simples de um PF, isso acontece demais. Ó. Escritório de contabilidade, às vezes eu cobro um honorário e o meu concorrente cobra um honorário muito mais baixo. Mas eu tenho como competir com ele? Não, porque a estrutura dele é outra. Às vezes ele é ele mesmo que faz, ele não tem estrutura, ele não dá suporte, ele mal calcula imposto, não faz balancete. Então, eu não tenho como concorrer com ele, porque a minha estrutura de custos é diferente da estrutura de custos dele. E isso acontece com qualquer empresa. Então, esse conhecimento da margem de contribuição ela é de suma importância para que o empresário possa tomar decisões. E é um cálculo simplório, né? Um cálculo simples, né? Preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. Pronto, quanto que cada produto está contribuindo para formar o meu preço de venda. Até para eu saber em qual produto que eu vou investir no marketing. Em qual produto que eu vou fazer uma campanha de marketing, por exemplo, em redes sociais. Eu vou fazer naquele produto que me dá a melhor margem de contribuição. Ok? Muito bem. E a margem de contribuição, também ela nos dá a condição de calcular o ponto de equilíbrio. E aí anota aí, por gentileza. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o meu preço de venda, desculpe, nada de preço de venda não. É meu custo e despesa fixa, olhe bem, custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Como é que é, professor? Repete aí, por favor. Então, ponto de equilíbrio é meu custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Ok? Não é vezes 100 não, professor? Vezes 100 é quando é porcentagem? Aí é quando é porcentagem. Porque quando eu só divido, Alex, meu custo e despesa fixa total, dividido pela margem de contribuição, que é unitária, quando eu faço essa divisão, eu tenho o meu ponto de equilíbrio em quantidade. E aí eu sei quantas unidades que eu vou precisar vender para atingir o meu ponto de equilíbrio. É igual o exemplo que eu dei agora há pouco. Um custo de despesa fixa de 5 mil, dividido por uma margem de contribuição de R$5, 1.000 PF. Então, eu preciso vender 1.000 PF. Para eu saber em valor, basta eu multiplicar essa quantidade pelo preço de venda. Aí eu vou saber qual é a receita que eu preciso ter para pagar meu custo e despesa fixa. Entendi. Então, no exemplo que eu dei, eu tenho um custo e despesa fixa de 5 mil. Dividir pela margem de contribuição, que é R$5,
Então, eu tenho 1000 PF, que é o meu ponto de equilíbrio. Ok? Tá. E se eu quiser saber meu ponto de equilíbrio em valor? Ou seja, qual a receita que eu preciso ter por mês para eu conseguir pagar todos os meus custos e despesas e o resultado ser nulo? Vou pegar esse ponto de equilíbrio em quantidade, então anota aí, ponto de equilíbrio em quantidade vezes preço de venda. Então, ponto de equilíbrio em valor é ponto de equilíbrio em quantidade vezes preço de venda. No meu exemplo aqui, ponto de equilíbrio em quantidade são 1000 unidades. Vezes o preço de venda, que é R$15. Então, eu preciso de uma receita de 15.000 para eu pagar todos os custos e despesas e, no final, meu lucro é zero. Se eu tiver menos de 15.000 de receita no mês, eu vou ter prejuízo. Mais de 15.000 é que eu vou ter lucro. Professor, só uma dúvida. Fala, Lucas. É o William. Fala, William. Deixa o William falar primeiro, professor. Tá bom. Só em um supermercado que tem vários itens, você vai fazer por valor ou por item a item, para achar essa margem? Aí eu tenho que fazer por item, William, mas aí eu preciso de um sistema para isso, né? Não dá para fazer isso em planilha Excel, né? Tá. Mas aí eu tenho sistema para isso. E no caso do supermercado, por exemplo, é muito simples de fazer, né? Porque pensa comigo, vamos pensar no fubá. Eu vendo o pacote de fubá R$5. Eu sei por quanto eu compro fubá, não sei? Estou lá no supermercado, eu sei. Vai imaginar que eu comprei esse pacote por R$2. Estou vendendo por 5. Comprei por 2. Qual que é o tributo que eu vou pagar sobre essa venda? R$1, por exemplo. Então, eu sei que o pacote de fubá vai me dar uma margem de contribuição de R$2. E aí, como eu tenho fubá, arroz, açúcar, feijão, etc., lá mais de 5.000 itens, normalmente o empresário conhece o negócio dele, né? Ele domina o negócio dele, conhece bem o negócio dele. Então, o empresário, ele já sabe mais ou menos quanto que o fubá representa na receita total, quanto que o arroz representa na receita total, né? Qual que é o percentual de cada um, qual que é a contribuição de cada um na receita total. Então, ele já sabe mais ou menos quanto que ele vende por mês. Por quê? Porque ele tem histórico, porque ele conhece o mercado dele, ele pesquisou o mercado dele, né? Normalmente não está chegando ali cru, né? Então, a partir disso, ele coloca as metas para cada produto. Então, eu tenho que vender no mês pelo menos 20 pacotes de fubá, 100 de arroz, 70 de açúcar e 80 de feijão, por exemplo, entendeu? Aí ele estabelece essas metas e aí ele vai fazendo promoção, ou deixando de fazer promoção de acordo com esses produtos, para conseguir atingir esse ponto de equilíbrio, mas ele precisa fazer um rateio disso. Beleza, então. Obrigado, professor. Deixa só o Lucas falar aqui primeiro. Só o Lucas falar aqui, Alex. Só um minutinho. Beleza. Fala, Lucas. Professor, custos variáveis não entram no ponto de equilíbrio, não? Não. Olha bem, Lucas. O que eu disse que é o ponto de equilíbrio? É o custo e despesa fixa total em cima da fração, né? Pensa aí na fração. Em cima, eu tenho o custo e despesa fixa total. Embaixo, eu tenho dividido pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, Lucas? Margem de contribuição é preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então, Lucas, se eu falar com você que o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição, é a mesma coisa de eu dizer para você que o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido por preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então, o custo variável está embaixo na fórmula, ali no cálculo da margem de contribuição. Sim, entendi. Desculpa, professor, cheguei um pouco mais tarde aí. Foi mal, valeu. Tranquilo. Obrigado pela explicação. Nenhum problema não, fica à vontade. Tá bom? Fala, Alex. Professor, no caso de produtos perecíveis, como, por exemplo, um sacolão, né, que
tudo perde muito rápido, o sacolão grande ele deve fazer tudo isso aí, né? Mais de contribuição, de equilíbrio. Faz, o Alex. É a maneira de calcular diferente ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Porque ele tem a parte de vencimento ali, que são produtos que perdem muito rápido, né? Uhum. Não, é a mesma coisa. Só que aí eu tenho que pensar numa questão um pouco mais estratégica. A gente já deu aqui consultoria para sacolão, e aí eu tenho que pensar um pouquinho além disso, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu peguei o mamão. Eu sei que o mamão tem uma vida útil lá de 1 semana. Então, faltando uns 3, 4 dias, eu vou ter que fazer uma promoção nesse mamão para ele ir embora. E aí, vender ele com uma margem muito pequena, mas para ele ir embora. De acordo que vai aproximando o vencimento, eu tenho que ir diminuindo esse preço, porque ele precisa ir embora. Até, se for o caso, eu tiver que vender com prejuízo, abaixo do preço de custo. Porque pelo menos eu recupero alguma coisa e não perco tudo. Então, o sacolão, ele tem que vir fazendo essa conta, né? E aí, de acordo com o movimento, né? Aí volta naquilo que eu falei, né? O cara conhece o mercado dele, o cara conhece o segmento onde ele está, se ele está numa área nobre, se ele está numa área menos nobre, né? O que a clientela ali mais consome, para ele ver o tempo que ele vai ter que fazer essa diminuição de preço, essa promoção aí, né? Tem uns que falam, promoção relâmpago, né? Relâmpago porque ele precisa dar vazão naquele logo e liberar aquele troço logo, né? Mas aí ele tem que vir fazendo um planejamento para vir diminuindo esse preço, entendeu? Isso no sacolão é fundamental, porque senão o cara joga muita coisa fora e o que ele está jogando fora é o dinheiro que ele comprou, né? O valor que ele comprou. Aí é dinheiro no lixo. Tem um controle muito grande, então, essa parte aí, né? Tem. E muito sacolão não dá dinheiro por causa dessa má gestão do estoque. Porque, às vezes o cara pensa o seguinte, não, está vencendo amanhã, eu vou fazer uma promoção hoje. Já era, né? Primeiro, qual promoção? Até quanto que eu posso baixar esse preço? E segundo, está muito em cima da hora, então eu já deveria estar vindo baixando aos poucos, antes, para conseguir desovar essa mercadoria mais rápido, entendeu? Entendi. Tá? Muito bem. Então, voltando, então, pessoal, à questão do ponto de equilíbrio, ficou entendido? Então, o ponto de equilíbrio é custo de despesa fixa total dividido pela margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição é preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Ok? Muito bem. O outro tópico nosso é formação do preço de venda. E aí eu pergunto para os senhores, como que a gente forma preço de venda? Pegando os custos, pegando todos os custos de despesas, beleza? Mais tributos. Que está dentro das despesas, né? Ok. O que mais? Seria isso. Você está no caminho certo. Só falta um item aí que você esqueceu. E a margem de contribuição. A margem que você quer lucrar, né? A margem de lucro, né? Então, ó, o BDI seria, né? Então, o preço de venda, ele tem que ser a soma do custo, mais as despesas, mais a margem de lucro. Em outras palavras, o meu preço de venda tem que ser suficiente para cobrir os custos, as despesas e a margem de lucro. Essa é a forma tradicional que eu preciso fazer essa conta para formar o meu preço de venda. Só que hoje, na verdade, eu não posso simplesmente formar o meu preço de venda dessa forma, né? Eu tenho que ver o que o meu concorrente está vendendo. Então, se na minha empresa eu tenho uma indústria de calçados, eu formar o preço de venda, pegando todo o meu custo, mais a minha despesa, mais a minha margem de lucro, aí eu vou chegar num preço de venda lá do par de calçados de R$500.
Se o meu concorrente vende ele por R$300, amigo, eu não vou conseguir vender. Ah, mas ele tem qualidade. Qualidade é obrigação, não é diferencial. Então, meu preço de venda tem que estar coerente com o preço de venda do mercado. Não adianta eu querer colocar diferente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer essa conta. Se esse preço de venda está cobrindo o meu custo, a minha despesa e meu lucro, para eu saber se eu não estou tomando prejuízo, ou qual a margem de lucro que eu tenho. Né? Acho que eu já comentei com vocês aqui de um cliente que a gente fez uma consultoria de uma indústria de plástico. Né? Qual que é a matéria-prima do plástico? A matéria-prima do plástico é o polietileno. Então, para fazer um saquinho plástico de sanduíche ou de geladinho, ele gasta mais ou menos lá 1 quilo de polietileno. Então, a conta dele era o seguinte. Ele pegava 1 quilo de polietileno, multiplicava por 1,7, ou seja, 70% acima. E esse era o preço de venda dele. E ele virava e falava, não, minha margem é uma margem muito boa. Eu tenho margem de 70%. Não, ele não tem margem de 70%. Tanto é que a gente fez os cálculos para ele, estava tendo prejuízo. Por quê? Porque ele estava pegando só matéria-prima e multiplicando por um indicador. Mas e todos os outros custos que ele tem? Com mão de obra, energia elétrica, aluguel da fábrica, etc. E as outras despesas que ele tem? Nada disso ele estava levando em consideração e dizendo que tem uma margem de 70%. Então, eu tenho que fazer essa conta para saber se esse meu preço de venda está cobrindo todos esses gastos. E aí, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. O que tem no mercado de gente precisando de consultoria, eu queria muito que vocês gostassem de custos. Mas gostasse mesmo, gostasse de custos, estudasse mais custos, fizesse uma pós-graduação em custos e estudasse também a área tributária. Porque esses são os dois pesos nos gastos de uma empresa. Custo e área tributária. Os tributos representam aí quase 40% do custo das empresas. E o custo quase que os outros 40%. Aí o restante fica por conta das despesas menores. Quem especializar nisso tem um mercado para fazer trabalho de consultoria. Vocês não imaginam quantas empresas estão sobrevivendo à deriva. O negócio do cara dá dinheiro porque o negócio dele é tão bom que mesmo mal administrado dá dinheiro. Agora, imagine se fosse bem administrado. Professor, o ruim da consultoria, por exemplo, se mesmo que a gente seja novo aí, creio que a maioria é novo de idade, o pessoal não dá credibilidade, mesmo se a gente só especializar, saber muitas coisas, o pessoal pensa que pessoas novas não têm conhecimento para dar essa consultoria, entende? Então, eu acho que é um mercado meio que ruim para a gente que é nova por conta disso. Mas que é top, é muito top. Ô Lucas, eu concordo com você. Eu acho que existe, sim, uma discriminação. Agora, a gente precisa quebrar a barreira, né, Lucas? Por exemplo, eu já tive ex-alunos e até colegas, parceiros aqui de trabalho, que aí os caras começam a criar estratégia. Então, você tem a cara muito de menino, deixa a barba crescer. Faz qualquer coisa. Outra coisa, faz uma parceria com uma pessoa mais velha. Faz um trabalho de graça para alguém. Pega um amigo, uma pessoa que quer, ou faz de graça, ou cobra baratinho, entendeu? Para você mostrar que você é capaz e pede àquela pessoa indicação. Porque indicação, boca a boca, é a melhor coisa que tem. Né? Faz um trabalho mais forte em redes sociais, né? de postagens de Instagram, mostra conteúdo. Tem discriminação? Tem. Mas eu vou te falar um negócio. Muitas empresas hoje também, se chega lá aquele cara mais velho,
Mas sem uma boa apresentação, Lucas, a empresa também não dá o trabalho para ele, não. Então, acho que a questão não é só uma questão de idade, é uma questão de apresentação. Né? Acho que você tem que ter uma boa apresentação. Não dá para você chegar numa consultoria com calça jeans e uma camisa gola polo. Mas se você chegar com um blazer, uma calça social, uma camisa social, né, uma apresentação mais séria, né, ter um bom conteúdo nas redes sociais, né, fazer alguns trabalhos para ter como referência, tem mercado, você acaba ganhando mercado. Né? Não, acho que não pode desanimar por isso não, sabe, Lucas? E tem muitas empresas que precisam disso. Muitas empresas que precisam disso. Vocês já ouviram falar em BPO financeiro? Alguém já ouviu falar aí? BPO financeiro? Eu já ouvi falar, professor, de BPO. Não sei se é o mesmo BPO financeiro. Eu não ouvi falar, não. O que é o BPO financeiro, pessoal? São aquelas empresas que estão começando agora, que estão querendo investir na bolsa, é isso? Que pede investimento para outras pessoas? Seria isso? Não, esses aí são os chamados anjos, né? Não é esses não, Lucas. BPO financeiro é um segmento que está crescendo muito e que é exatamente para gente nova, Lucas. Gente com visão, gente boa, que conhece de TI, que gosta de mexer que conhece de internet, que gosta de mexer na era digital. O que é o BPO financeiro? Depois vocês pesquisam isso na internet. Tem sistemas, né? Eu vou dar dicas de alguns para vocês. Então, a gente faz trabalho de BPO financeiro aqui no escritório. Né? Então, o que a gente faz? A gente assume a área financeira do cliente. A gente assume a área financeira do cliente. Assume o contas a pagar dele, o contas a receber, fazemos orçamento para ele, acompanhamos o orçamento dele. E aí, o que o nosso sistema faz? O nosso sistema, ele tem acesso ao banco do cliente. Aí, todo dia, o nosso sistema vai lá, pega o extrato. Se é um histórico que o sistema já conhece, o sistema já dá baixa no que é. Se tiver algum boleto que estava pendente para pagar, o sistema dá baixa. Se é um histórico que ele não conhece, ele emite para a gente uma mensagem de erro. E aí, a gente entra em contato com o cliente por WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail. Normalmente é o WhatsApp, pergunta para o cliente, olha, você gastou R$1.000 ontem, o que foi isso? Aí o cliente vai e fala com a gente já lança. Ou seja, o cara tem a vida financeira dele em dia. Então, o BPO financeiro nada mais é do que uma terceirização da área financeira das empresas. Só que a gente faz uma terceirização, não é só de contas a pagar e contas a receber. A gente faz também de dar um suporte para o cliente. De atender o cliente, de dar para ele consultoria, de fazer um orçamento para ele, de dizer para ele quantos % do orçamento dele que ele já conseguiu atingir. Se no mês tal ele atingiu o orçamento, se no mês tal ele não atingiu. Que a conta de telefone dele está aumentando muito e a receita não está aumentando nada, está acontecendo alguma coisa errada. O material do escritório dele está aumentando demais, tem alguém levando material do escritório para casa, porque a receita dele não aumentou, ele não aumentou o número de funcionários, então por que ele está gastando mais? Então a gente faz essa gestão para o cliente. E é uma gestão automatizada, isso quase não tem a interferência humana. Então, é uma forma, Lucas, já vou abrir aqui a pergunta. É uma forma, Lucas, que você não precisa ser velho ou novo, porque você vai estar atrás do computador fazendo esse trabalho para o cliente. Agora, é importante você conhecer de custos, é importante você conhecer a área tributária, porque você precisa orientar esse cliente. Porque senão você vai virar só um braço dele de contas a pagar e contas a receber. Aí não resolve muito. Isso aí o mercado está cheio disso já. Terceirização de contas a pagar e contas a receber, o mercado já está lotado. Com certeza. Obrigado aí pelas palavras. E acho que é muito top. Até mesmo essa questão da apresentação, assim, eu vejo muito como uma discriminação, como você falou, mas não pensei por esse lado aí que você está relatando. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, é coisa simples, professor. Sobre esse sistema aí que você está falando, só uma pergunta. Esse sistema aí, um deles é o SigCloud? Isso aí?
Eu não conheço o SysGrowth, não é, mas ele chama, você tem no mercado o Conta Azul e o Omie. Esses dois, eu sei que faz isso, porque os dois eu conheço bem. Mas certamente tem vários outros que fazem isso, tá? Quase todo sistema integrado faz isso. Então, eu acredito que esse SysGrowth que você falou faz também. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto de BPO financeiro, procura na internet um rapaz que ele é de Florianópolis, me parece. Se não for Florianópolis, de Porto Alegre, é uma dessas duas cidades do sul. Chama Luiz Correia. Inclusive, ele dá um curso sobre BPO financeiro, ele fala muito de BPO financeiro. Passa a seguir o Luiz Correia, que vocês vão entender bastante e vai evoluir bastante nessa questão aí de BPO financeiro, que é uma área que vocês podem atuar. E eu fico, assim, entusiasmado com isso e acho que é uma área, um segmento importante, por dois motivos, pessoal. Primeiro, o seguinte, vamos começar a esquecer emprego. A era da carteira assinada está acabando. Ninguém está querendo mais carteira assinada, ninguém está querendo mais contratar ninguém de carteira assinada. Então, essa era está acabando. Então, nós vamos ter que ser empreendedor. Então, você precisa começar a se empreender, né? a ter algum empreendimento, né? a ter algum negócio seu, né? A ser empreendedor. E existe uma carência no mercado. Porque hoje nós temos 96% das empresas do país são micro e pequenas empresas. A esmagadora maioria dessas 96% de empresas tem a sua contabilidade terceirizadas em escritório de contabilidade. E aí eu sou contador, né? Assim como a maioria dos colegas aqui, ou boa parte dos colegas aqui vai ser daqui a pouco. Infelizmente, os contadores ainda estão muito voltados para calcular tributo, elaborar folhas de pagamento e cumprir obrigações acessórias. Mas esse micro e pequeno empresário, um profissional que ele tem ali do lado dele, que pode ajudar ele, é o contador, só que o contador não tem tempo para isso, porque o contador está calculando imposto, fazendo folha de pagamento e cumprindo obrigação acessória. Então, esse micro e pequeno empresário, ele precisa de alguém para ajudá-lo, numa consultoria, a falar para ele, seu ponto de equilíbrio é tanto, a margem de contribuição do seu produto é tanto, vamos elaborar um orçamento para o ano que vem. Agora, eu não acredito muito, pessoal, naquelas consultorias que o sujeito fala assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, aí o cara dá a consultoria, vira as costas e vai embora. Eu acho que esse tipo de consultoria já não funciona bem mais. Sabe? Eu gosto muito mais da consultoria que o cara vai lá para dentro da empresa e faz. Não adianta ele falar que tem que mandar o fulano embora. Ele pega e manda o fulano embora. Não adianta ele falar que tem que fazer uma planilha para fazer. Então ele faz a planilha. Né? Organiza a empresa do cara. Depois sim que a empresa do cara estiver organizada, ele vai embora. E normalmente o empresário não deixa ele embora, porque o empresário viu que as coisas melhorou, então ele quer que continue. Só que aí você tem várias empresas que você pode prestar serviço, né? Ao invés de ficar vinculado a um empregador só. Né? Então, o empresário, o micro e pequeno empresário, ele é carente disso porque ele não tem esse profissional, ele só tem lá o contador que ajuda ele nas questões tributárias. Né? Mas ele não tem ninguém orientando ele está sozinho. Né? Professor, Oi? Isso aí que você está falando encaixa para vários segmentos. Eu falo, sabe por quê? Porque eu sou consultor jurídico, né? Eu trabalho só com empresas. E eu sempre vejo a oportunidade de um cliente quando ele tem problema. Sim. Eu não sou consultor de fazer a primeira venda, eu sou consultor de resolver o problema e tirar a venda. Entendeu? O que você está falando aí é o que eu faço, né? Parece que você estava lendo meus pensamentos, é o que eu faço hoje na Vivo. Entendeu? Porque todo consultor ele quer ir lá e vender uma vez. Mas ele não quer saber de depois do cliente ligar para ele e pedir ele para ajudar na solução de algum outro serviço que ele está com dúvida. Não. Ele quer vender, virar as costas, partir para outro. Na consultoria, muitas das vezes, 99% das vezes, eu sempre tiro uma outra venda. Na consultoria.
Mas por causa dessa assistência, né, o Alex? Tem muito consultor que faz igual médico, né? Você vai no médico, o médico te dá o remédio e você vai embora. O médico não quer saber se você está tomando ou se você não está tomando. Você vai embora, você tem que tomar. Depois, se você quiser, você volta lá para saber como é que foi. Mas não, isso não dá mais. Isso não dá mais na área empresarial, né? Você tem que ir lá, fazer o diagnóstico, dar o remédio e aplicar o remédio, né? Isso mesmo. Porque aí você ganha o cliente. E aí, pessoal, isso tem mercado para os colegas de administração, tem mercado para os colegas de contabilidade, para todo mundo que quer especializar numa gestão empresarial, né? Que quer especializar numa gestão financeira. E eu acho que é um bom caminho. E assim, eu falo isso, meu escritório, no dia 16 de janeiro próximo agora, nós fazemos 25 anos de mercado. E tem essa carência no mercado, né? Hoje, de pequenas empresas, a gente não dá conta mais de pegar. Mas de grandes empresas, reestruturação de grandes empresas, a gente faz. Mas e um monte de pequenas empresas que tem aí, que a gente pode começar por elas? Eu comecei pelas pequenas empresas, né? Pegando experiência com as pequenas empresas. Mas é um nicho de mercado que eu acho que vocês não devem deixar de considerar. E às vezes a gente fica acomodado demais, né? Porque tem um emprego hoje, tem uma carteira assinada, tem uma estabilidade. Gente, essas coisas não são eternas, ou raramente são eternas, né? A gente precisa pensar o que a gente vai fazer amanhã, como que a gente vai caminhar amanhã. Porque senão a gente forma e depois esse diploma não vai ajudar muito, né? Se a gente não mexer. Agora, importante, tem uma coisa que eu sempre gostei muito, viu, Lucas? Que é o seguinte, não fica correndo atrás da borboleta. Alguém falou isso não é autoria minha, não, tá? Isso está em algum lugar, eu não sei quem que falou isso, não. Não fica correndo atrás da borboleta. Faça o seu jardim florescer para a borboleta vir até ele. Então, a gente tem que se preparar para as coisas acontecerem, né? E a gente ser procurado e não ter que sair procurando. Agora, isso só acontece quando a gente sai da vala comum. Cada passo que a gente dá, a gente tem que pensar se a gente não está dando esse passo na vala comum, se todo mundo está dando o mesmo passo. Porque, meu amigo, se todo mundo estiver dando o mesmo passo, como que você vai ser diferente? Você vai ser diferente porque alguém vai te indicar? Você vai ser diferente porque a empresa vai reconhecer o seu talento? Não vai. Tem que ser diferente porque você tem que fazer alguma coisa. Então, olha, vão publicar. Começa a publicar, escreve artigo para publicar. Pensa como que você pode escrever, começa com artigo, mas depois pensa como é que você pode escrever um livro. Começa a gravar vídeo para sua rede social que você fica pondo foto lá de que você foi na cachoeira no final de semana. Ó, gente, se alguém foi na cachoeira no final de semana, não é indireta, não. Isso é só um exemplo, tá? Não sei se tem isso lá, não. Porque eu não acompanho rede social de ninguém, não, tá? Mas ao invés de ficar colocando qualquer foto lá, grava um vídeo sobre gestão financeira, sobre gestão de custos, sobre tributos, põe lá na sua rede social, faz um folderzinho sobre isso, começa a ler as atualizações legislativas que saem todo dia. Porque aí sim, o seu curso aqui vai valer a pena, porque quando você sair, você vai estar bem melhor preparado. Porque não se iludam. A saída da graduação não é um marco na vida profissional de ninguém. Hoje não é mais. Já foi. Hoje não é mais. Hoje é só mais um passo. Eu sou estudante, eu sou graduado. Meus amigos, não se iludam com isso. O que muda realmente é o conhecimento. O que a gente está fazendo de diferente, em outras palavras, para se diferenciar dos demais. Porque senão você está na vala comum, você outro, é a mesma coisa. Mas, passando disso, né? Isso é só um desabafo. Vamos voltar aqui à nossa aula, então, né? Que faltou a gente terminar aqui a questão do preço de venda. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês do cálculo de preço de venda, né? Como que a gente vai calcular esse preço de venda
Eu até passei isso lá no trabalho interdisciplinar de contagem, mas não sei se o pessoal conseguiu fazer. Então, nós vamos fazer juntos aqui um exemplo para cálculo de preço de venda. Tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Antes disso, alguém quer fazer algum comentário ou não? Professor, achei muito legal a sua observação. Inclusive, eu estou pesquisando aqui já o Luiz Correia, que o Lucas mandou no grupo. Ah, legal. Show de bola. Show de bola. Eu já ouvi essa frase aí que você falou da borboleta. E muito obrigado aí pelas palavras. Eu creio que todo mundo absorveu bem aí que você tem dito para a gente. E que apenas a faculdade em si, até mesmo o diploma, não vai fazer a gente ganhar dinheiro como era antes, né? Aquela famosa balela, agora a gente tem que comprovar o que a gente está aprendendo. Sem dúvida, viu, Lucas? E por isso que eu converso muito com a coordenação do curso, com a própria faculdade, né, com os professores, que a gente precisa fazer a diferença e tem que ser um conjunto de faculdade, alunos e professores, para que vocês possam sair daqui o mínimo preparados possível, pelo menos sabendo que existe um caminho para poder correr atrás. Eu acho que é isso que vale a pena, e essa busca aí desse diferencial. Né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente fazer um exemplo aqui de um cálculo de preço de venda. Combinado? Muito bem. Vocês estão vendo aí uma planilha? Sim. Sim, tranquilo, né? Então, olha as informações que nós temos nessa planilha aqui para calcular o preço de venda. Eu tenho que o custo variável por unidade é de R$ 28,00. Que o custo de despesa fixa aqui é total de R$ 30.000. O imposto sobre venda é 28%. 28% de quê? Eu calculo o imposto sobre venda sobre o quê? Sobre o faturamento. Isso, sobre o preço de venda, né? No meu caso aqui, que juntando vários vai dar o faturamento. Então, sobre o preço de venda, no meu caso aqui. Eu quero uma margem de lucro de 25% do preço de venda. E, atualmente, o meu volume de produção e vendas é de 11.000 unidades. Então, essas são as informações que eu tenho para calcular o preço de venda. Né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho custos variáveis, que é de R$ 28,00. Eu tenho custos e despesas. Acompanha comigo aqui, hein? Despesas fixas por unidade, que eu estou querendo por unidade, tá? Vai ser 30.000 dividido pela quantidade, que é 11.000 unidades. 11.000. Então, o custo de despesa fixa por unidade é R$ 2,73. Combinado? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui para formar o meu preço de venda? Pessoal, acho que você colocou 10.000 aí no preço da unidade. Não, foi 11.000 aqui, ó. Foi 11? Ah, não, então tá tranquilo, então. Ele corrigiu. Eu corrigi, eu bati 10, depois voltei e corrigi. Na verdade, eu bati 1.000, depois voltei e corrigi. Eu tenho ainda para formar o meu preço de venda os impostos. Depois eu vou mandar essa planilha aqui para vocês, tá? Os impostos sobre vendas, que é 28%. Mas olhe bem, é 28% do meu preço de venda, mas eu não sei qual que é o meu preço de venda. Eu só sei que é 28%. E eu ainda quero que o meu preço de venda me dê uma margem de lucro de 25% sobre o meu preço de venda, mas eu não tenho o meu preço de venda. Só sei que é 25%. E a soma disso tudo tem que ser o meu preço de venda. Então, isso aqui, essa soma aqui vai ser o meu preço de venda. Correto? Então, isso é o que eu tenho para calcular o meu preço de venda. E aí eu pergunto para os senhores, qual é o meu preço de venda?
Tentam fazer aí e me fala qual que é o resultado. Deixa eu fazer aqui, ó. Fala aí, quanto que vocês acharam? R$38 e 41, professor? Oi? 38 e 41? 38 e 41? É que eu vou fazer aqui. Não. Peraí. Vai dar um pau aqui. 49, 16? Não. 49 e 25. Não, nada disso. Ah, então já. Hã? Então eu raciocinei. Deu Já 65 e 38, professor? Isso, 65 e 38. Exatamente. Por quê, pessoal? Pensa comigo. Eu não tenho esses dois números aqui, ó. Então, eu não tenho como somar o meu preço de venda. Mas o meu preço de venda não é o total? E o total de alguma coisa eu chamo de quê? O total não é 100%? Aqui não tem que dar 100%? É o global? Né? O total é 100%. Olha, se o meu total é 100% e esses dois aqui, ó, vai dar 53%, 28 com 25 dá 53%. Para dar 100%, aqui em cima tem que ser quanto? 47. 7%, concorda? Esses dois aqui, ó. 47%. Né? Para dar os 100%. Então, agora eu tenho fácil aqui uma regra de 3, ó. 30,73, que é a soma aqui, ó, de 28 com 2,73, corresponde a 47%. X, que eu não sei qual é, corresponde a 100%. Fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, 30,73 vezes 100 dividido por 47, vai dar 65,38, preço de venda aqui, ó. Se eu pegar 65,38 vezes 25%, 65,38 vezes 25%, minha margem de lucro vai ser R$ 16,35. Se eu pegar 65,38 vezes 28%, o imposto sobre venda vai ser 18,31. Se eu somar tudo aqui, vai dar 65,38. Ou seja, que é o meu preço de venda. Deu para perceber o cálculo? Então, eu só tinha essas duas variáveis e esses dois aqui em percentual. Em percentual tem que ser 100%, tirando aqui os 53%, que é a soma desses dois, dá 47%. Então, eu tenho que 30,73 corresponde a 47%. X corresponde a 100. Fazendo a regrinha de 3, eu acho o meu preço de venda. Combinado? Ó, professor, deu para entender direitinho. Deu para entender? Deu sim. Muito bem. Aqui, ó, se eu estivesse pedindo aqui a margem de contribuição desse... Agora que eu já tenho o preço de venda, eu podia calcular a margem de contribuição. Qual que seria a minha margem de contribuição? Preço de venda, 65,38. Menos custos variáveis, né? Custo variáveis, que é R$ 28,00. Isso. Né? Despesa variável. Eu tenho despesa variável? Não. Tenho. Não, peraí, tem sim. Tem aqui, ó, o imposto que eu calculei aqui agora. Ó. Isso mesmo. Eu não tinha aqui, ó. Aqui eu não tinha. Mas eu calculei ele aqui agora. Ó. Então, imposto 18,31. Pronto. Minha margem de contribuição é igual preço de venda menos custo variável menos
Despesa variável. Isso aqui é o quê? G5. R$19. Tá apertadinho aqui. R$19. E a mais de contribuição. Certo? Qual é o meu ponto de equilíbrio aqui? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio que é custo e despesa fixa total, 30 mil, concorda? 30 mil. Dividido pela margem de contribuição, que é R$19,07. Correto? Então, meu ponto de equilíbrio igual 30 dividido por 19,07. Arredondando aqui porque são unidades. 1.573 unidades. É meu ponto de equilíbrio. Ou seja, essa empresa hoje, ela vende 11 mil unidades. Mas se ela vender 1.573, ela já atinge o ponto de equilíbrio dela. Então, ela tem uma margem ainda muito grande aqui ainda de folga, que a gente chama de margem de segurança. Ok? E para essa margem de segurança ser boa, quantos por cento tem que ser a mais do que o ponto de equilíbrio, professor? Isso depende de cada... É o Lucas que perguntou, né? Ô, Lucas, isso vai depender de cada mercado, sabe? Não tem, assim, uma regra geral que a gente poderia dizer, não. Eu acho que a empresa ela precisa analisar se ela tiver uma margem muito apertada e essa margem estiver vinculada a um único cliente, eu acho que é isso que ela tem que tomar cuidado, entendeu? Porque às vezes ela pode perder aquele cliente e entrar em prejuízo. Por exemplo, aqui tem uma margem de segurança aqui de mais ou menos 9.500 unidades. Imagine que quem está comprando essas 9.500 unidades é um único cliente. Ela perdeu esse cliente e danou. Apesar de ela ter uma margem aqui muito alta, 9.500 unidades, ela só precisa de 1.500 para atingir o ponto de equilíbrio, mas isso está na mão de um cliente só, então é perigoso. Agora, se isso aqui estiver pulverizado, beleza. Se ela perder 1 ou 2 clientes, ela não corre riscos, entendeu? Acho que é essa análise aí que precisa ser feita, mas não tem assim um parâmetro para isso. Isso vai depender de cada segmento. Ela faz tudo sem água, não tem como. Entendi, valeu. Ok? Pessoal, dúvidas? Vou mandar essa planilha aqui para vocês, tá? Dúvidas ou não dúvidas? Por enquanto, não, professor. Na hora que começar a fazer os exercícios aí, nós vamos ver. Surgem as coisinhas, né? Surge. O exercício você vai mandar hoje, professor, é dessa matéria que você explicou agora, né? Eu já mandei. Já coloquei lá no portal. Tá? Eu já coloquei lá. E é para a semana que vem. E aí, para a semana que vem, vocês vão me entregar o exercício que eu coloquei na semana passada, mais esse exercício que eu coloquei já também. Isso para o dia 30. Aí nós vamos fechar os pontos de exercício, já vou lançar a nota. E vocês vão ficar me devendo mais um exercício, que é para o dia 7, que é um outro exercício que eu vou passar para vocês aí, englobando a matéria toda, que nós vamos corrigir um dia antes da prova. Fechou? Fechou, professor? Pessoal, por hoje é só. Obrigado aí pela paciência e audiência. Semana que vem estamos aqui firme e forte e aguardem os exercícios, tá bom? Para a gente corrigir na semana. Beleza, professor. Abraço para vocês e boa semana. Valeu, boa noite. Até mais, né? Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau. Falou, Alex. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem.